Fala galera, sou José Ortiz, hoje dia 30 de novembro de 2023. Começando aqui o estudo com o índice futuro, o IFUT, está fechando ainda, né? Falta pouco aqui para concluir, alta de 0,96%. Então nós tínhamos aqui um padrão de venda, ontem acionado nos 60 minutos, seria o trap. Então esse padrão foi estopado hoje, então, por pouco aqui, mas estopou, então o padrão de venda que tinha estopou. E pelo tempo gráfico diário, vocês observam aqui que não chegou a ativar o trap no diário também. Então aqui no índice futuro, o que nós temos seria justamente a projeção desse retângulo para cima, a depender de como vai abrir no caso amanhã, sexta-feira. Seria o quê? Uma probabilidade de que venha, faça um pullback aqui próximo a 127.400 para ir buscar o alvo aqui do retângulo. Em relação ao Ibovespa, Ibov alta de 0,92%, uma alta boa. Também havia deixado aqui um trap de 60 minutos, que também estopou no dia de hoje. E, de maneira semelhante, tínhamos também aqui um retângulo, vou puxar aqui para vocês, que seria esse movimento aqui, com a projeção para cima, né? Então, projeção inicial seria, pelo intraday, este retângulo duplicado para cima. Em relação ao tempo gráfico diário, vocês observam aqui a continuação desse movimento, né? Então, nós tínhamos uma lateralização bem expressiva aqui no Ibov, pelo semanal e pelo mensal, até mais fácil de enxergar. Então, tínhamos aqui esse movimento e houve a superação. Então, semana passada já havia superado, essa semana continuou. Qual ponto de resistência nós temos agora? A meu ver, seria aqui a máxima, 131, 190, e existindo aqui a projeção desse retângulo para cima, daria bem além, né? Em relação ao tempo gráfico mensal, vocês observam aqui a força desse candle, né? Então, mês de novembro aqui engolfou 4 meses anteriores, uma alta de cerca de 12%, e de fato aqui a resistência que teríamos realmente seria aqui esse topo anterior, esse movimento forte. O volume não foi tão expressivo assim quanto nos outros meses, mas ainda assim um candle que mostra força compradora. Em relação ao dólar, o dólar hoje, ele já havia deixado assim, sempre uma briga aqui em cima da 61.8 e hoje fechou um pouco além daquela consolidação. Nós tínhamos aqui uma consolidação que já vinha desde o dia 14 de novembro, hoje rompeu, e eu até imaginei que pudesse fazer aqui um pullback, assim, nesse agora suporte, né, que era essa resistência dos 4,918, mas subiu 0,5, subindo bem. A projeção inicial dessa figura gráfica, desse rompimento, era projetada para cima. Então, nós teríamos como alvo aqui desse movimento esse retângulo projetado para cima. Além disso, temos no dólar essa operação de 61.8 que teria como stop um pouco abaixo o 4,848 e como alvo aqui o 5,237 como primeiro alvo. Havendo a confirmação, rompimento aí, teríamos que fazer a projeção do pivô, né, nos próximos alvos. Primeiro ativo de hoje, Petrobras, Petro 4, fechou ainda com um pouco mais de alta, acho que estava subindo 1%, no leilão subiu mais um pouco, fechou com alta de 1,93%. É um ativo que se encontra em uma região de 61.8, então nós temos aqui praticamente 10 dias, né, o ativo brigando em cima dessa região. O candle de ontem havia deixado um movimento interessante aqui, que poderia projetar um movimento mais forte na venda, mas não perdeu a mínima, então, apesar de estar nessa 61.8, ainda não chegou a ativá-la. Então, quais pontos nós temos de interessante aqui em Petrobras? Seria esse ponto nessa região que se encontra agora, de 61, e após isso, resistência aqui no topo. Próximo ativo, CCRO. Esse ativo se encontra aqui, deu até uma operação de 61.8, que nesse ponto, tendo como alvo essa resistência aqui dos 14,27.
mas eu queria trazer para vocês que vocês observassem como o preço do ativo se mantém dentro aqui desse retângulo. Então, desde 2020, o preço do ativo permanece aqui dentro. Então, estamos falando aqui de 3 anos, o ativo brigando nesse ponto. Então, ponto importante, caso rompa aqui essa resistência dos 14,18, é uma projeção bem expressiva, tá? Então, é interessante observar esse ativo, é interessante acompanhar. Lembrando o que aconteceu, por exemplo, em Pomo, Marco Polo, que após ficar um bom tempo também lateralizando, quando rompeu, foi embora. Então, é interessante acompanhar aqui o ativo. É um ponto que é importante deixar um alarme. Então, aqui, acho que eu até acabei tirando isso. Deixar aqui ou para uma venda para pegar o alvo do retângulo para baixo, ou aí esperando esse rompimento para pegar uma projeção boa na alta. Próximo ativo, Ambipar, acho que é um ativo que todos os dias eu tenho falado, está numa região aqui de 61,8, mas não deixa um sinal bom. Então nós temos aqui hoje alta de 0,4, mas o ativo aqui não mostra força de compra. Então interessante seria um candle aqui que engolfasse esses últimos 3 dias, últimos 4 dias, um candle realmente expressivo, mesmo que aumente um pouco o stop, né, dessa operação, mas que te deixa pelo menos um pouco mais confiante quanto ao movimento de alta. Próximo ativo, Magalu, Magazine Luiza. Magalu era um ativo que eu havia comentado que poderia deixar um movimento bom próximo aqui à cabeça do pivô, esses R$ 2,02. Teve uma leve queda, mas hoje fechou com alta de 7,45%, uma alta boa. Se nós projetarmos aqui esse movimento do pivô, né? Então o pivô rompeu. Nesse ponto, o primeiro alvo seria aqui nos R$ 2,46. Então, quem compraria hoje, né, teria aqui como stop 8% e como primeiro alvo 21%. Então, esse aqui pode ser um ponto interessante para compra, tá, em Magalu. Próximo ativo de hoje, Embraer. Embraer tinha aqui pelo diário um canal, né? Então, durante um tempo ficou brigando nessa região. Após o rompimento, andando bem, hoje subiu 5,44%. Deixa eu ver aqui a projeção desse ponto, ainda um pouco além. Então, imagino que ainda tem um pouco para correr Embraer. O ABV dela, deixa eu observar, estocástico. O ABV mostra força no Embraer e o volume hoje muito acima da média. Então, volume muito bom. Deixa aqui um sinal forte para continuar essa subida, para buscar pelo menos aqui esses 22,80. Último ativo de hoje, Cielo. Esse aqui é um ativo que é interessante ver justamente assim, pelo fechamento de mês, né? Para que vocês observem o movimento que fez em uma meia 1,8. Então, nós tínhamos aqui esse movimento que saiu do 1,78 aos 5,80 e justamente aqui nos 3,32 acabou segurando este mês, fechando bem hoje com alta de 7% e um mês que mostra força, né? Volume não tão interessante assim, mas um mês que subiu 17%. Então hoje, quem está em Cielo, interessante ir guiando, porque o primeiro ponto aqui seria 45% acima, seria voltar nos R$ 5,80. E por hoje é isso, pessoal. Até amanhã.